O que justificava, ou em que hipóteses isso poderia fazer sentido, uma etapa do concurso onde o candidato já estivesse desenvolvendo as atividades que são próprias do cargo? Bem, vamos agora às outras hipóteses. Vamos falar um pouco sobre o vínculo de experiência. O vínculo de experiência está previsto no artigo 37, né, da emenda, 37, incisos 2A-C e 2B também C. Né? E ele se constitui, como eu disse, numa etapa do concurso público. Né? Passa a se constituir numa etapa mandatória dos concursos públicos. Né? Vejam que a instituição do vínculo de experiência dependerá desta lei do ente federativo a que já me referi comentando o tópico anterior, porque o artigo 39A assim o diz. Vanessa, mas você acabou de dizer que o vínculo de experiência está referido no artigo 37. Sim, ele está referido como uma etapa necessária a haver no concurso. Tem uma previsão no artigo 37 do prazo mínimo do vínculo de experiência, mas ele não está inteiramente regrado, de modo que é necessário sobrevir à lei do ente federativo para dizer, olha, no meu município o vínculo de experiência se dará desta ou daquela maneira. Bom, o vínculo de experiência, como eu disse aos senhores, é uma etapa do concurso que já teve aplicação no passado no meu estado, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos vínculo de experiência no Poder Executivo e no Judiciário. Né? O que justificava, ou em que hipóteses isso poderia fazer sentido, uma etapa do concurso onde o candidato já estivesse desenvolvendo as atividades que são próprias do cargo? Vou ilustrar com um exemplo, como disse, que se dava aqui no estado do Rio de Janeiro, que bem esclarece a hipótese. No estado do Rio de Janeiro, o agora mencionado vínculo de experiência se denominava estágio experimental. Essa era a expressão do estatuto no estado do Rio de Janeiro. E ele se aplicava, por exemplo, para os concursos públicos voltados à admissão de agente educativo e agente de segurança, que eram as pessoas que trabalhavam na parte disciplinar dos estabelecimentos, agente de segurança não, perdão, agente penitenciário. Trabalhavam na parte disciplinar dos estabelecimentos penitenciários e dos correspondentes estabelecimentos para internação de menores em conflito com a lei. Né? Então, estas pessoas faziam lá a sua prova de português, matemática, direito administrativo, e depois elas eram submetidas a um vínculo de experiência. Ou seja, elas iam funcionar dentro do presídio, dentro da unidade de menores em conflito com a lei, para que se verificasse, porque, vejam, para esta atividade, não é assim tão relevante você saber fazer equação de segundo grau, ou saber as classificações dos atos administrativos. Agora, é muito relevante saber se quando sobrevier um conflito entre adolescentes, se você será capaz de compor o conflito. Ou se você vai ficar com medo, querer sair correndo para se esconder. Ou se, sobrevindo o conflito, ao invés de tentar uma estratégia persuasória, uma coisa mais pacífica, se você vai deixar aflorar um lado violento também e vai recrudescer a violência. Né? Então vejam que o exemplo é bem ilustrativo, que existem algumas atividades cuja aptidão para o desenvolvimento você não consegue aferir numa prova escrita objetiva. Né? A prova escrita objetiva pode até informar alguma espécie de avaliação, mas não exaure. Né? E aí pouca utilidade teria um agente penitenciário que saiba tudo de direito administrativo, mas que na hora de pôr ordem no estabelecimento penitenciário não seja capaz. Né? Então esta era a lógica do chamado estágio experimental, que não se aplicava de forma indistinta para todos os concursos públicos. Porque, observada a sua própria lógica, há atividades em que basta a aferição do conhecimento objetivo na prova. Né? Então, para você ser agente de administração, aí sim você precisa saber e basta
Saber português, saber rudimentos de direito administrativo, saber rudimentos de programas básicos aí de informática, né? Então, por isso, o estágio experimental não se aplicava de forma indistinta. O que faz a PEC? A PEC vai e adota este mesmo modelo do vínculo de experiência, o nome que ela usa é este, para todo e qualquer concurso público. Todo e qualquer concurso público. E aí, portanto, a gente perdeu a razão de ser da própria figura, né? Agora, mais do que isso, eu penso... Bom, é claro, existe o argumento de, olha, como essa pessoa vai atuar, afinal ela ainda não detém um vínculo com a administração pública, ela pode estar sujeita a maiores influências. Esse é um argumento recorrente, eu não estou refutando, mas eu queria trazer dois outros para auxiliar a nossa reflexão, de dois problemas jurídicos que essa ideia do vínculo de experiência, como está posta, pode trazer. O que diz a PEC? A PEC diz o seguinte, olha, você vai fazer o concurso público. Suponhamos um concurso público para 20 vagas de fiscal de posturas municipais, né? Você vai fazer o concurso público. Pois bem, as pessoas vão fazer as provas objetivas, escritas, etc. Aí vai se iniciar o vínculo de experiência e para o vínculo de experiência serão chamados mais do que 20 candidatos, né? Bom, quantos mais? Isso é a lei da entidade federada que dirá, né? Então você terá mais candidatos chamados a entabular o vínculo de experiência do que o número de vagas ofertadas. E aí, qual é o desdobramento natural disto? Ao término do vínculo de experiência, vai sobrar candidato. Porque eu tinha 20 vagas, chamei 25 ou 30, conforme dispuser a lei local, né? Então, e aí, qual é a solução? O que a PEC diz? Bom, tá bom, se você chamou 25 e são 20 vagas, qual é o critério para a escolha de quem são os 20 que serão, afinal, providos no cargo? Diz a PEC que são os 20 que tiverem melhor desempenho no vínculo de experiência. E aí surgem os dois problemas jurídicos que eu queria assinalar com os senhores. Primeiro problema jurídico é um problema de critério, de impessoalidade, de objetivação. Porque, vejam, as etapas do concurso até então desenvolvidas, as provas, elas tinham critérios minimamente objetivos aplicados. Já a avaliação no período do vínculo de experiência ainda não tem. Terá se a lei do ente federado assim o estabelecer. Se a lei do ente federado não for cuidadosa no desenho dos critérios para a seleção de quem fica depois do vínculo de experiência, quem é efetivado depois do vínculo de experiência, nós podemos ter situações bastante esquerdas. Esse é um primeiro problema de ordem jurídica que eu queria assinalar. O segundo problema de ordem jurídica é o problema de vício de atos que sejam lavrados por estas pessoas que, detentoras de vínculo de experiência, desenvolveram as funções próprias do cargo e venham depois, eventualmente, a não serem nomeadas, né? Vamos ficar no exemplo: 20 vagas de fiscal de posturas municipais, 25 convocados. O sujeito está lá no vínculo de experiência, ele vai lavrar autos de infração, ele vai apreender mercadorias, vai eventualmente destruir mercadorias, se a infração assim o exigir, né? Então, vai invadir a esfera de liberdade alheia, porque esta é a função que lhe é própria, ele é fiscal, ele desenvolve poder de polícia em sentido mais tradicional da palavra, né? Ao término do vínculo de experiência, a gente diz, olha, você era ótimo, muito bom e tal, só que você ficou classificado em 21º lugar e são só 20 vagas. Então, meu amigo, um abraço, felicidade, sucesso na vida, né? E ele vai embora. E aí a questão é saber da validade destes atos, né? E isto não parece bem enfrentado no texto da PEC. Vamos agora... Viu o vídeo? Gostou do comentário? Quer saber mais? Então subscreve o canal. Vai lá, tem um retângulozinho escrito subscribe. Aí você clica e depois toca o sininho, que aí toda vez que entrar material novo você vai receber uma notificação. E assim a gente continua trocando ideias. Vai lá, subscreve.